Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em Teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Estamos acompanhando a carta aos Gálatas, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28b. A comunidade deve semear o projeto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 6, versículo do 7 ao 10. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado é isto que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Palavras do Senhor, graças a Deus. O apóstolo mostrou seu rigor na exortação. Não vos iludais. É um linguajar enérgico para com os dissidentes gálatas que ouviram os oponentes judaizantes e saíram da comunidade viva. Esses dissidentes, que deveriam ser cristãos conscientes, segundo Paulo, estavam brincando com algo muito sério. Daí a afirmação de Deus não se zomba. Essa afirmação estava na linha dos Salmos, que analisavam poeticamente o plano dos ímpios, que se colocavam arrogantemente contra as experiências comunitárias dos aliados de Deus. Porém, o Senhor sempre toma o partido dos injustiçados. Então, mais uma vez, foi apresentado o contexto da decisão, ou a carne, ou o espírito. O Deus da vida não permite que brinque com ele. Ele havia chamado os Gálatas à fé e deu o seu Filho para a redenção de todos. O empenho de Deus para resgatar os seres humanos pelo seu Filho Jesus exige de todos, e em particular dos Gálatas, uma resposta séria. O verbo semear foi usado por 3 vezes e a palavra colheita por 4 vezes. A decisão na linguagem rural deveria fazer pensar. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Porém, para os que optam pelo reino de Deus, a afirmação foi: quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A comunidade precisava ouvir as consequências da decisão. Quem optasse pela carne, ele iria colher a corrupção, ou seja, destruição e morte. Ao contrário, aqueles que não esmorecessem e permanecessem na caminhada foram convidados a semear a prática do bem. Paulo estava mostrando a fotografia das igrejas da Galácia. Os firmes na fé, se semeassem terra boa e se o tempo ajudasse, colheriam os frutos. Diante das forças propulsoras, morte, vida, a comunidade leal não podia desviar-se. Os Gálatas precisavam olhar o futuro do reino. Eles iriam colher o que tivessem semeado no tempo da vivência comunitária. Semeadura e colheita têm uma ligação muito íntima. A colheita, isto é, o ponto culminante do plantio, é uma linguagem que se refere ao julgamento divino. A colheita de quem semeou no terreno da carne serão as obras: corrupção total, destruição, perdição, ruína e morte. E quem semeou no Espírito
Espírito Santo de Deus. Colherá do Espírito a vida eterna. O terreno é do Espírito. É Ele quem permite que as sementes, o broto, a árvore desabrochem e façam surgir frutos na hora da colheita. Portanto, quem se deixa levar pelo plano do Espírito Santo tem os frutos do Espírito. É na experiência comunitária que os frutos vão amadurecendo. O ápice da colheita para quem leva a sério os compromissos comunitários acontecerá com a vida eterna. Os versículos 9 e 10, por 2 vezes, falaram na prática do bem e no fazer o bem, apontando que na vida de uma comunidade cristã, o amor fraterno é a experiência de um grupo livre em Cristo. Os membros, um por um, precisam ter o projeto da liberdade em Cristo diante dos olhos e, por conseguinte, colocar em prática o querer sempre o bem para com todos. O fruto surgirá na vivência da caridade, na presença com excluídos, promoção humana e ser acolhido. Ninguém pode desanimar. Foi um apelo para que ninguém se fechasse e saísse da comunidade, porque senão ela iria desfalecer. É na mentalidade do Espírito que a comunidade gálata, ou qualquer outra, em qualquer tempo, se locomove. A colheita fica por conta de Deus. Virá o tempo. Há um apelo à família da fé para que assuma a história, fazendo sempre o bem a todos, na linguagem do amor. A eclésia, igreja, será sempre viva. Eis algumas perguntas para o mês da Bíblia. Palavra eclesial. Não se pode ser cristão sem deixar que o Espírito Santo seja o protagonista da nossa vida. Papa Francisco, 30 de abril de 2019. O Espírito Santo faz seu campo de ação na comunidade e essa abre as fronteiras. O que a sua comunidade tem feito pelos gentios de hoje, os imigrantes. À luz do Espírito de Deus, o que tem sido feito pelos pobres abaixo da pirâmide, escravos análogos, desempregados crônicos e moradores em situação de rua, como as mulheres e homens da sua comunidade convivem e deixam o Espírito de Deus agir para que não haja machismo e preconceitos? São perguntas que devemos nos fazer e, à luz das Escrituras, responder. Conclusão da epístola da unidade, da abertura de fronteiras e da liberdade. O apóstolo retomou nesta reta final a linguagem polêmica, encerrando a epístola de modo desconcertante ao pedir que ninguém se moleste e, ao mesmo tempo, afirmando com ardor que eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, de próprio punho. Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Vede com que grandes letras eu vos escrevo de próprio punho. Palavras do Senhor, graças a Deus. Paulo estava com receio de que a carta fosse falsificada. Ele, em suas escritas, algumas vezes usou a ajuda de um cristão amanuense, com o próprio punho. Ele retomou alguns temas que para ele eram vitais. Com que grandes letras se referia à ênfase ou à polêmica abordada por ele. Seria hoje um sublinhar ou um destacar em negrito.
outras interpretações. Paulo não teria uma bela grafia. O intelectual muitas vezes não tem uma letra bonita. Suas mãos de trabalhador braçal tinham dificuldades de se adaptar à delicadeza da pena de ganso ou estilete. Seus olhos, a doença da conjuntivite, não favoreciam a escrita. Algumas pessoas têm facilidade para falar, porém têm dificuldade para escrever. Tensão e mística da liberdade. Gálatas, capítulo 6, versículo do 12 ao 14. Os que desejam destacar-se no plano da carne, esses é que vos obrigam à circuncisão, unicamente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem eles mesmos, que são circuncidados, observam a lei, mas querem que vos circuncideis, para terem a vossa carne de que se gloriar. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Este pequeno texto é bastante conflitual. A carne e a circuncisão, a cruz e a perseguição, a carne e a circuncisão. Sobre esse tema, é preciso recordar que quando o apóstolo usava o conceito carne, era para definir as pessoas fechadas, egoístas, em seus instintos egoístas. Paulo ligou esse conceito ao da circuncisão, essa prática tradicional da liturgia judaica que sinalizava a aliança com Deus. Só os homens se circuncidavam. As mulheres eram menos aliadas de Deus. No tempo de Paulo, foi o tema do grande debate entre dois modelos de igreja. Os cristãos judaizantes não queriam romper com a circuncisão. Os cristãos vindo do mundo gentil e os judeu-cristãos abertos. Esse conflito se acentuou com a ida de cristãos vindo do judaísmo à Galácia, cristãos judaizantes, onde Paulo já estivera evangelizando antes. Tinha uma mentalidade boa de levar o evangelho aos gentios, só que aqueles cristãos estavam com um pé no cristianismo e outro no judaísmo, principalmente com duas práticas, a da circuncisão e a do puro e do impuro. Essas duas práticas levaram os cristãos judaizantes a terem dificuldades de se assentarem a mesas com os cristãos étnicos, vindos do universo gentil. Ora, Paulo já havia conhecido o hino batismal e o inseriu em algumas cartas, inclusive aos Gálatas. Entre outras propostas, lá dizia que não há judeu ou grego, a partir de Jesus Cristo. A igualdade entre raças e etnias passou a ser um dos grandes programas dos cristianismos originários. A questão da circuncisão tornou-se mais polêmica, porque antes, em Jerusalém, as colunas da igreja já haviam resolvido essa questão, com o grupo helenista de Paulo e com os judeu-cristãos. O pessoal da linha conservadora de Tiago continuava a espiar a liberdade que todos tinham em Jesus Cristo. E queriam de novo reduzir a todos na escravidão. Esse grupo foi à Galácia encontrar-se com os cristãos convertidos por Paulo em nome de Deus. Lá, eles criaram a discórdia ao
desmoralizar o apóstolo dos gentios. Muitos dos grupos de Paulo aderiram aos cristãos judaizantes. Os leais a Paulo enviaram-lhe uma carta contando os problemas que esse grupo criou. Paulo, enraivecido, respondeu com outra carta vulcânica, como se viu no comentário até aqui. Um dos temas que Paulo não admitiu e sobre o qual manteve suas opiniões rígidas foi a questão da circuncisão. Aqui nestes versículos, ele usou o termo por 5 vezes. Ele ficou traumatizado, como se pode ver em toda a epístola. A todo momento, ele retomou o conceito e jogou duro contra os dissidentes gálatas e os missionários judaizantes. Ao ligar carne e circuncisão, ele foi claro: os únicos que embarcaram na proposta de má fé dos oponentes são os que entraram na mentalidade da carne, isto é, os que estavam vivendo nos instintos egoístas e, portanto, estavam de novo escravizados. Paulo foi além. O grupo que pregava a circuncisão tinha uma aliança com o Império Romano por causa do judaísmo. Anos antes, alguns judeus influentes conseguiram do imperador um título significativo que autorizava os judeus, qualquer parte, a praticar a sua religião. Chamava-se religio lícita. Religio lícita. Com essa autorização, os judeus não eram perseguidos pelo Império Romano. Ora, alguns cristãos convertidos do judaísmo, judaizantes, continuavam com o espírito legalista e não queria perder esta vantagem, não serem perseguidos pelo Império Romano. Esse foi possivelmente um dos motivos que os levaram a espiar os cristãos gentios. O cristianismo, na sua origem, foi se tornando um espinho no calcanhar do Império Romano, principalmente com suas atitudes proféticas. Os cristãos judaizantes não aceitavam isso para não perderem a vantagem da religio lícita. Com isso também, os judaizantes foram perseguidores. A cruz e a perseguição. Se o cristianismo fosse uma simples ramificação do judaísmo, não teria problema nem com Roma, nem com o judaísmo oficial. Porém, se Roma percebesse que estavam fora do esquema romano, iriam persegui-lo. O anúncio querigmático de Paulo desafiava certas tradições judaicas, sobretudo com o aumento dos convertidos vindos do judaísmo. Por isso, a proclamação da cruz. Se alguém proclamasse o evangelho que leva a cruz, precisava ser retirado de cena. A perseguição podia ser no sentido da contra-propaganda, ou mesmo da prisão física. Perseguir Paulo ou eliminá-lo era o mesmo que perseguir o cristianismo. Na sua clareza e com foco em Jesus Cristo, ele chamou a atenção dos gálatas, leais, para não se deixarem influenciar pelo falso projeto dos missionários judaizantes. E não ter receio de ser profeta ao insistir que o evangelho necessariamente levava à cruz. Apesar do escândalo com isso, os leitores deveriam absorver o projeto de que espelhar-se no crucificado seria acompanhá-lo
até as últimas consequências. Quando no final ele diz que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando que estava disposto, com todos os profetas, a ir literalmente para a cruz. Porém, a razão pela qual se chega à cruz muda tudo. Paulo, com os mártires dos dias de hoje, chegou à cruz por causa da proclamação decidida pelo Evangelho e pela denúncia clara da mentalidade da carne e seus projetos injustos e assassinos. A glória de ir para a cruz não é humana. Aí se entende a mística da liberdade em Jesus Cristo. A liberdade em Cristo Jesus nos faz vivenciarmos o Evangelho na comunidade com Cristo, por Cristo e em Cristo. Até o próximo vídeo. Paz e bem.